Como vocês sabem, todos os sábados eu tô aqui para trazer live, mas hoje não vai dar para mim estar passando live aqui com vocês, pra gente estar batendo um papo. Porém, para que você não fique desatualizado, hoje eu quero passar um vídeo te mostrando o que eu espero para Bitcoin na próxima semana. A gente vai ver o que está acontecendo com o Bitcoin agora e a minha perspectiva pro decorrer da próxima semana, mediante ao que está acontecendo com o mercado tradicional, tá bom? E ó, amanhã tô de volta, amanhã tem vídeo de novo, onde eu vou estar te mostrando como eu investiria se tivesse até 100 mil reais. E o que eu fiz quando cheguei nos meus primeiros 100 mil reais, como que eu investi no mercado cripto, como eu diversifiquei o meu capital. Amanhã a gente fala sobre isso. E hoje, para mim não tomar muito do seu tempo, a gente vai bater um papo só sobre Bitcoin correlacionado ao mercado tradicional e a minha perspectiva para Bitcoin. Tá bom? Antes de passar uma análise de Bitcoin aqui para você, eu quero estar te mostrando o que está acontecendo com o mercado tradicional entre Bitcoin e dólar, mercado tradicional baixo risco, para que a gente entenda o conceito da minha perspectiva, para que você não se assuste a princípio, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo com o dólar. Veja que no semanal a gente tem um mercado fechado, porém no semanal a gente tem uma valorização bem expressiva em dólar. A gente tem algumas semanas em valorização no dólar, na verdade alguns meses em valorização no dólar, no qual acaba impactando de forma negativa para o mercado de alto risco. Todo o mercado de alto risco é afetado quando a gente tem a valorização de dólar. A gente tem alguns meses de valorização, semanas consecutivas em valorização, e nesse momento o dólar rompe resistências importantes, como por exemplo essa resistência aqui nessa região de 103, era uma resistência importante, ele rompeu a região de resistência em 104, rompeu a média de 50 períodos que também estava nessa região de resistência em 104, e agora ele vai tentar se direcionar para a próxima resistência, que vai ser aqui nessa região de 105. E se ele não conseguir segurar nessa região de 105, a nossa próxima resistência vai estar em retração de Fibonacci, ou seja, ele pode tentar buscar entre 50 e 61, onde vai ser as próximas resistências para dólar. Então a gente demarca essa região e passamos a acreditar que o dólar nesse momento vai passar a se valorizar até essas próximas regiões de resistência. Então a gente passa a ficar atento, porque quando temos o dólar subindo, temos a possibilidade de desvalorização em mercado de alto risco, como eu falei anteriormente. Então, se temos essa perspectiva para dólar para as próximas semanas, vermos o dólar continuar subindo, para a partir de então, quando chegar nas próximas resistências, a gente vê um momento de correção, onde vai ser simplesmente uma correção ou uma volta de tendência de baixa para dólar. Mas o que importa para a gente é a possibilidade de valorização para as próximas semanas, começando a partir da próxima semana. Então, na próxima semana, minha perspectiva para dólar é de valorização. Quando a gente tem essa perspectiva de valorização para dólar, perspectiva de valorização também para título, que nesse momento está tentando romper essa região de resistência, onde pode trazer mais valorização para título a partir desse rompimento, no qual mostra para a gente mais perspectiva de desvalorização para mercado de alto risco. Então, quando a gente migra para mercado de alto risco, a gente vem aqui para Bitcoin, lembrando que a gente está observando Bitcoin barra dólar, tá? Então, a gente está observando cotação Bitcoin barra dólar. Dólar sobe, Bitcoin se mantém, a gente tem a desvalorização do ativo pareado ao dólar, tá bom? Então, é importante a gente estar sempre observando o dólar também. Quando vamos olhar aqui o Bitcoin no semanal, veja que a gente tem algumas semanas consecutivas em queda para Bitcoin. Por quê? Por diversos motivos, desde alta de dólar, alta de título, a postergação de ETF de Bitcoin, tudo o que está acontecendo com o mercado tradicional está sendo impactado aqui e também o que está acontecendo dentro do próprio mercado. Então, por esse motivo, temos essa desvalorização para Bitcoin, só que tem algo muito positivo aqui que pouca gente está olhando, que é o Bitcoin tentando segurar nessa região de suporte. Enquanto o Bitcoin está segurando nessa região de suporte, ele mostra para a gente que de fato ali é uma região de suporte e que a partir de algum momento, ou quando o dólar encontrar uma resistência, o título encontrar uma resistência e passar a cair, ele vai confirmar que de fato ele conseguiu segurar ali e a partir de então a gente consegue determinar que aquela foi a base de preço principal para aquele determinado período. Ou seja, temos uma região de lateralização onde já falei diversas vezes aqui para vocês que poderíamos ter nesse momento uma lateralização. Só que é importante eu ressaltar que na próxima semana vamos ter valorização, temos a possibilidade de ter valorização para dólar. Com a valorização de dólar, o Bitcoin tem a possibilidade de corrigir.
Então, temos a possibilidade de, na próxima semana, o Bitcoin tentar romper essa região de suporte. Se ele não romper na próxima semana essa região de suporte, vamos caracterizar como uma região de suporte de fato e a partir de então descartamos a possibilidade do Bitcoin passar a corrigir até os 23 ou até os 21. Por quê? A gente tem diversas coisas negativas acontecendo, como, por exemplo, valorização de dólar, valorização de título, queda de mercado de alto risco, e o Bitcoin está segurando. Então, mesmo com essas notícias negativas tentando impactar no Bitcoin, não temos um impacto, temos o Bitcoin segurando. Então, essa vai ser a nossa base de preço principal, e a partir de então, até conseguimos comprar mais um pouco. Eu vou comprar um pouco mais a partir da próxima semana nessa região. Por quê? Ele está mostrando para mim que aquela é a base de preço. Eu estou esperando 23, estou esperando 21, porém ele não está rompendo. Ele está segurando mesmo com essas informações negativas. Então eu vou comprar um pouco mais. Não só de Bitcoin, mas também de algumas altcoins, como eu estou mostrando aqui no canal com frequência para você. Tá bom? Se você não me acompanha, se você está chegando aqui agora, segue aí o canal, que eu estou sempre publicando vídeos aqui de altcoins promissoras para o próximo ciclo. Já estou me preparando também em algumas altcoins, tá bom? E a minha perspectiva para curtíssimo prazo, isso mostrando aqui para você, eu mostrei aqui para você no semanal, então a gente precisa entender o que está acontecendo dentro do semanal. O gráfico de antecipação, o gráfico menor, ele precede para a gente os movimentos que vai acontecer naquele time maior, porque no semanal a gente só tem um candle. Quando a gente divide em gráfico diário, a gente tem 7 candles diário. Quando a gente divide em 4 horas, a gente tem diversos candles de 4 horas dentro do gráfico diário, dentro do gráfico semanal. Então, o 4 horas antecipa o diário e o diário antecipa o semanal. Então, por isso que é importante observarmos os times maiores, tá bom? Quando eu vou observar aqui, questão de padrão, eu gosto de estar sempre observando alguns padrões e o que aconteceu anteriormente, eu observo que o Bitcoin ele veio subindo e formando aqui esses padrões, tá? Ou seja, ele passou a subir e nas valorizações com depreciação lá na frente, ele encontrou resistência e passou a cair. Essas depreciações foi com rompimento de fundo. Ele não segurou necessariamente no fundo anterior, ou seja, tivemos a valorização, depois a gente teve a formação de fundo, mais valorização encontrando resistência lá na frente e depois ele não segurou na região de fundo. Ele rompeu a região de fundo, formando um bear trap e a partir de então ele passou a subir. Isso aconteceu em diversos momentos cá atrás. Veja que a gente tinha essa região de fundo, ele rompeu, formou um bear trap, passou a subir. Nesse momento a gente tem essa região de fundo. Ele pode caracterizar a mesma coisa, tá, pessoal? Então, por isso que é importante a gente estar observando o gráfico diário. Porque se ele for caracterizar esse bear trap, vamos observar da seguinte forma. Esperamos o rompimento desse fundo e ao romper esse fundo, temos ali os nossos suportes, 23 e 21. Se não chegar nessa região, eu não compro. Por quê? Esse é o meu alvo para compra já pré-determinado, tá bom? Porém, se ele fizer essa mesma característica aqui, ele vai formar o seguinte padrão. Ele toca nos 24, até já fiz um vídeo falando sobre essa possibilidade aqui no canal, ele toca nos 24 e passa a subir. A partir do momento que ele passar a subir, descartamos também a possibilidade de voltar até os 23 ou até os 21, porque ele vai fazer a mesma característica que ele formou cá atrás. Ele vai formar um bear trap e vai formar aqui pra gente um pivô de alta. Ao formar um pivô de alta, aqui a gente tem diversas operações, aqui a gente tem diversas coisas que conseguimos fazer, desde compra para montagem de carteira, operação ali onde a gente consegue estar pegando trades em futuros e até mesmo trades em algumas altcoins nessa base de preço aqui do Bitcoin, porque ele vai formar a mesma característica que ele formou cá atrás, tá bom? Então eu passo a ficar de olho nessa característica também, confirmando lá no semanal, onde ele ultrapassa, ele tenta ultrapassar no semanal, porém no semanal ele volta e fecha acima. Então ele vai formar essa característica aqui no semanal. A gente só consegue observar no gráfico diário ou no gráfico de 4 horas. Né? Então no gráfico diário eu estou observando aqui essa possibilidade, porém se ele romper e estruturar abaixo, possibilidade de 23 ou 21. Temos a nossa região de compra. Então, independente do que aconteça agora, eu já sei o que fazer. Compra em 23, 21. Se ele formar esse padrão e passar a subir e voltar para cima dos 25, eu tenho trading long, eu tenho compra para montagem de carteira, porque a partir de então descartamos a possibilidade de voltar até os 23.
com possibilidade de grandes valorizações, como aconteceu em momentos atrás. Nesse momento, ele passou a se valorizar de forma mais expressiva por conta dessa formação. Aqui a mesma coisa, e a partir de então eu passo a caracterizar como uma possibilidade de valorização para romper essa região de 31 mil dólares por unidade, tá bom? Então, para a próxima semana eu acredito na possibilidade de desvalorização, acredito na possibilidade do Bitcoin vir buscar os 24 mil dólares, porém, ao buscar os 24 mil dólares, o que eu quero que você observe é o seguinte: ao tocar nos 24, ele passou a subir e estruturou acima dos 25? Estruturou acima dos 25, a partir de então descartamos a possibilidade dos 23 e 21. Estruturou abaixo, ele está tentando romper essa região de 24, ele está formando padrões de continuidade, uma bandeira, uma flâmula, alguma coisa para tentar continuar. A partir de então, caracterizamos e determinamos os nossos alvos de compra, 23 e 21, compra para spot, tá bom? Enfim, é isso que eu espero para Bitcoin. Não tem muita coisa para estar avaliando aqui no Bitcoin, até mesmo porque já mostrei para vocês tudo o que está acontecendo no Bitcoin nessa região que ele está nesse momento, na região dos 25 aos 26. Faz algumas semanas que venho falando sobre essas características para vocês, então não tem muita coisa para estar mostrando. Mas sim, está passando aqui para você essa possibilidade para a próxima semana, onde vamos ter oportunidade independente da direção. Tá bom? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Não quero tomar muito tempo do seu sábado. E lembrando, amanhã eu tô de volta para trazer mais informação e para trazer mais oportunidade para você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.